Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu espero que fique boa a imagem, porque eu estou usando um outro aparelho e esse aparelho não é tão bom quanto o outro. E se caso tiver alguma dificuldade, eu espero que amanhã eu possa usar o outro normalmente. Então, se você perceber alguma diferença, alguma subtração na qualidade de áudio, de imagem, você já imagina que é por essa causa. E eu não queria deixar de passar, porque já tentei ligar o telefone por 3 vezes e ele não consegue se manter. Mas a lição dessa semana vai falar sobre duas mulheres extremamente especiais na Bíblia. É interessante que essas mulheres, elas não escreveram nada, porque ambos os livros foram escritos por outros autores. Há quem diga que o livro de Ruth tenha sido escrito por Samuel, e talvez o livro de Esté tenha sido escrito por Jeremias, mas não há uma certeza em relação a isso. Mas não foi a própria Esté que escreveu. Mas essas duas mulheres, que são as únicas que têm os seus nomes como título de livros na Bíblia, elas foram de um nível muito forte, de um nível muito proeminente, eu poderia dizer. Ruth, ela era a ancestral de Davi e, consequentemente, do próprio Cristo. O nome Ruth quer dizer boa companhia ou boa companheira, o que de fato ela fez com a sua sogra Noemi. E Ruth, embora fosse moabita, é interessante porque Deus tinha condenado a nação moabita, mas não o povo moabita. E há uma diferença em relação a isso. Como indivíduo, Ruth, na verdade, era uma pessoa que tinha um apreço por Deus. E ela chegou a dizer isso para Noemi, né? O meu Deus, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, eu morrerei. O que você fizer, eu vou fazer também. Estou disposto a viver pelo que você acredita até o fim. Isso me chama muita atenção. Ruth, só para esclarecimento, ela era a esposa se tornou a esposa de Boaz, ela era a esposa de Malom, um dos filhos de Noemi, do qual foi morto, junto com Quilion e também com Elimeleque, que era o marido de Noemi. Então você vê a história de duas viúvas. E quando Ruth se casa com Boaz, é interessante porque Boaz, quando é falado sobre ele no livro de Ruth, nada fala sobre o seu ancestral, sobre a sua ancestral. Eu falo ancestral no sentido de mãe. Mas o livro de Mateus, capítulo 1 e o verso 5, falando sobre a genealogia, descreve que Boaz era filho de uma outra mulher que também deixou seu nome marcado no livro do registro de Hebreus, capítulo 11, chamado Raabe. Você conhece a história de Raabe lá no livro de Josué, onde ela era prostituta, escondeu 2 espias e teve uma vida bem desafiadora, mas ela se converteu, embora fosse uma cananeia, ela se converteu ao Deus de Israel. E isso é muito interessante. Então, vamos falar sobre Ruth e também sobre Esté. Esté era uma mulher, irmãos, que foi levada cativa para a Pérsia e o nome dela foi mudado, né? Uma vez que o seu nome anterior era Radassa, e Radassa quer dizer murta ou pequena planta, pequena flor. E ela foi mudada, porque esse era o seu nome hebraico, foi mudado para Esther, um nome persa, que quer dizer estrela. E o nome dela tem a ver também com a sua história, porque foi o brilho de Esther que ocasionou a libertação do povo de Israel para com o plano maldoso de Amã, que ele queria de fato exterminar pela a grande ira que ele teve de Mardoqueu. E essa ira que ele teve foi tão grande que ele fez um decreto, né, que pudesse exterminar. Mas Esté, e interessante, né, o livro de Esté não se encontra a palavra Deus. Mas, embora nós não encontramos a sua palavra ali, o seu nome sendo mencionado, mas nós encontramos a sua atuação. Quando ela pede para que jejuem e orem com ela pede, vocês poderiam imaginar o jejum de Esther, né, anteriormente chamado Radassa, já como ela era israelita, logo ela faria um jejum ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus. E ela pede, né, o próprio Mardoqueu, quando chega a fazer uma conversa com ela, fala assim, olha, se você não fizer, ou se você não for até o rei, fique certo de uma coisa, haverá salvação de outro lugar. Que outro lugar seria esse? Não seria isso uma mensagem implícita da pessoa de Deus, da qual ele cria que ele iria intervir na história? E de fato assim foi. Essa semana vai ser uma semana muito agradável, porque vamos estudar sobre essas duas mulheres na perspectiva das profecias. E eu acredito que isso trará para nós um conhecimento, uma luz maior sobre esse assunto. Que eu e você possamos estar preparados. E Ruth e Esther, né? Esther, no significado de estrela, brilhou para a honra e glória de Deus. Ruth foi uma boa companhia para Noemi e se tornou também uma boa companhia para Boaz, e a ancestral de
Obed, que gerou a Jessé e que gerou a Davi, do qual veio depois Jesus Cristo. Deus nos abençoe, que essa semana seja uma semana de bênção e que tenhamos todos nós bom estudo de acordo com a vontade do Pai Celestial. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pela certeza do Teu auxílio para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a podermos entender cada pormenor dessa profecia e entender um pouco sobre essas duas mulheres no contexto profético, nas imagens que são apresentadas, nas alusões que são ali feitas e, em especial, Senhor, em tudo que poderemos extrair sobre a vida dessas mulheres no contexto profético. Dá-nos a Tua bênção, uma boa semana, perdoa os nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um forte abraço, uma feliz semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.